Ficamos de pé, para a glória de Deus. Você que está em casa agora, que gosta de Bíblia, em primeiro lugar você tem que ser um amante das Escrituras Sagradas. Se você for um cristão que não tem nasceu pela palavra, que não ama a palavra, pode ter certeza de uma coisa: você não é um cristão. Porque o maior ministério que Jesus deixou sobre esta terra não foi falar em línguas. Não é orar que os demônios caem por terra, não é você orar e a pessoa ser curada. Pelo contrário, tudo isso é, aleluia, o poder de Deus. Mas o que liberta o homem é a palavra que liberta, ela que transforma, a palavra que edifica. Então, nesta saga doutrinária de estudos variados, hoje nós iremos estudar para a glória de Deus. O tema da pregação de hoje é os falsos profetas no decorrer da história. Convido você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para mim começar o texto-chave, eu quero abrir aqui Efésios 4, versículo 4. Versículo 14, Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Curva a cabeça, põe a Bíblia sobre o assento. Ser forte, amém? Você vai estudar hoje. Se você não comeu Bíblia esta semana, pode ter certeza, hoje à noite eu vou ser, aleluia, encher a sua alma e seu espírito. Querido Deus e Pai, abençoa, Deus, a doutrina desta noite. E enche, meu Deus, todos os teus servos da presença do teu Espírito Santo. Derrama sobre eles a tua graça. Derrama, meu Deus, sobre eles a unção do teu poder, meu Pai, porque o teu povo, diz as Escrituras Sagradas em Oséias capítulo 4, que perece por falta de conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Então, meu Pai, que nessa noite os teus filhos, meu Deus, junto comigo, meu Deus, viemos aprender as Escrituras Sagradas, porque teu Espírito Santo, ele é o melhor professor, ele é que nos ensina, nos capacita. Então, Deus, repreende todo mal, Senhor, de toda adversidade, ao contrário, que venha tentar barrar e impedir o culto dessa noite, venha ser estipada e repreendida pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja repreendido e queimado toda a afronta do adversário, meu Pai, e cobre-nos com teu sangue e dá-nos a vitória em nome de Cristo Jesus. Que crê, diga amém, e aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Podem sentar, igreja. Eu quero começar aqui para que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A palavra de Deus, igreja, ela nos adverte que nos últimos dias ela enviou falsos profetas. Quem tem lido esta passagem glorifica o nome do Senhor. Ela nos adverte e nos diz, aleluia, que eu e você devemos estar atentos, ou sóbrios, na verdade, para que eu e você não venhamos ser enganados por qualquer vento de doutrina, porque nos últimos dias Satanás investiria de uma tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas nessa noite, quem crê que através da revelação do Espírito Santo de Deus, Deus nessa noite, aleluia, irá abranger o teu conhecimento da tua alma, e você não será mais enganado por qualquer cidadão que professa a mesma fé que você e usa de má fé, feitiçaria e engano da palavra de Deus para tentar corromper e abalar a tua fé e desviar você do caminho da justiça. Quem crê que nessa noite Deus estará te dando livramento, abre a boca e glorifica o nome do Senhor Jesus. E eu quero começar, igreja, nessa noite trazendo para você o título dessa doutrina é os falsos profetas no decorrer da história. Então nessa noite eu trarei para você, aleluia, começando entre os falsos profetas, que muitas eras da história se encontravam vários papas, como exemplo a encíclica papal de Gregório, aleluia, isso aqui é X, agora fugiu o Romário. É 11 ou 6? Isso aí não, acho que é 11. Porque o X é 10, né? Então é 11. Então é o 11º Papa em 1372, em Coena Domini, que pronunciou, olha só, que pronunciou
o domínio papal sobre todo o mundo cristão, secular e religioso, e decretou a excomunhão para todos que não obedecem ao Papa e não lhe pagassem impostos. Então este Papa Gregório, ele foi caracterizado como falso profeta, porque todos os seus seguidores tinham, além de idolatrar, além de o servir, prostrar aos seus pés, eles tinham, aleluia, pagar impostos ao Papa. Eles tinham que dar, aleluia, ali uma parte de sua renda ao Papa Gregório. Então este Papa, neste período deste século, ele declara de forma exuberante e replicória, porque nós os cristãos, nós não aceitamos esse tipo de veneração, e muito mesmo esta falta de respeito para com os seres humanos, porque a palavra de Deus diz que ai daquele que, aleluia, com usura enganaram o seu irmão, e ele usou de má fé e enganou todos aqueles a qual de sua época foram envolvidos. E a palavra ainda mais diz a história que, aleluia, em Coenã foi confirmada por papas subsequentes. Em 1568, o Papa Pio V jurou que ele deveria permanecer como a lei eterna. Então nós vemos, igreja, que a anatomia papal, ela traz sobre todos aqueles a qual lhe reverencia e estuda uma forma de degradação, incorrupção da palavra de Deus. Nós vemos o quão os papas exigiam serem endeusados, ou seja, inovados por todas as pessoas. Então nós vemos que isso aqui não se encontra só na Bíblia, mas se você examinar, está na história. Louvado seja o nome do Senhor, está na história. Você pode ver aqui que foi confirmada por papas subsequentes, ou seja, aqueles que assumiram as posições, aleluia, mais avante, ou seja, os seus sucessores, todos eles, como o Papa V jurou que ele deveria permanecer como uma lei eterna. Então foi decretado como lei eterna. Ou seja, o que é uma lei eterna? É uma lei a qual está sobre todas as eras, sobre todos os séculos, aquilo que está perpetualmente cravado e selado. Mas nessa noite, quem crê que o conhecimento de Deus é bem maior e que toda maldição está sendo quebrada do engano, meio a esta igreja corrupta que meio toda essa história tem enganado os nossos familiares e até você mesmo que outrora prezava esta mesma fé e hoje está liberto para a glória de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. No entanto, em 1870, 2 meses depois, o Vaticano pronunciou o dogma da infalibilidade papal. O que é isso? Você vai ver agora. Olha, Roma foi libertada do domínio do Papa pelo exército italiano. E o Papa, isso aqui é o que, igreja? 9. A doutrina é sistemática, bem, igreja? Todos participam, glória a Deus. Então o Papa Pio IX se refugiou no Vaticano, ou seja, ele se escondeu. A Itália, os soldados romanos, estavam vendo que o povo estava sendo o quê? Estava sendo oprimido, estava sendo escravizado, e todos os papas eram tidos como um rei. E ali eles, aleluia, diziam todo o domínio do povo, se fosse possível, sugaria até as suas almas. Mas só que, aleluia, ali pelo um alívio de livramento, eu creio que da parte de Deus, Deus permitiu que o exército italiano desse um fim a essa era papal. E ali o Papa Pio IX, ele se refugiou no Vaticano, ou seja, ele se escondeu. O Vaticano o abraçou para que ele não fosse preso ou até mesmo viesse ser morto. Tudo que restara de um vasto império imitaram os papas Sumi Wang-Mon da Igreja da Unificação, profetizou décadas atrás que ele iria conquistar o mundo. Ou seja, Sumi Wang-Mon, ele detectou da Igreja da Unificação, é o líder da Igreja da Unificação, ele decretou que ele iria conquistar o mundo. Mas nós sabemos que quem é que rege este mundo? Nós sabemos através da Bíblia Sagrada que este mundo já é e este mundo já está sob o domínio de Satanás. Então, igreja, a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, todos aqueles que querem conquistar este mundo, já sabemos que eles seguem a imagem do seu mestre, a qual é Satanás. Mas quem quer conquistar o céu aqui é a sua glória. Glorifica o nome do Senhor Jesus.
Escuta só, igreja. Fundador do movimento de meditação transcendental, declarou que em 1975, ó, já agora, seria o primeiro ano da era da iluminação. 1977 seria o ano, escuta só, o ano da sociedade ideal, ou seja, ele queria criar uma nova era, uma sociedade mais idealista, uma sociedade, aleluia, a qual viesse abraçar a sua causa. Quando a gente fala sobre iluminação, irmãos, a primeira coisa que vem na nossa mão são os Illuminati, amém? São os homens aí que estão atrás dos bastidores, que dominam, aleluia, toda 70% da renda mundial. A família dos Rockefellers. Deixa eu falar isso aqui arriscado, até eles bloquearam esse vídeo do YouTube também, de novo como a outra vez, né? Os Rockefellers e Rothschilds, a qual eles fazem parte dessas famílias, 13 famílias que governam o mundo. Eles também são essa sociedade secreta. E escuta, igreja, em 1978 seria o ano da invencibilidade de todas as nações, e nenhum comentário precisa ser feito. Não houve, né? De forma alguma, e nem haverá. Porque o único que pode livrar a nação e a sociedade é Deus. Deus pode guardar e livrar, porque Ele é o Deus que muda os tempos e as estações, conforme está escrito em Daniel. Amém, irmãos? Ele é o Deus que transforma água em vinho. Ele é o Deus a qual, quando o homem quer saber mais do que ele confunde até como se chama? A meteorologia. É isso? Meteorologia. Hã? Meteorologia, né? Glória a Deus. Estou sentindo tanta dor na minha perna que está subindo até para a cabeça. Mas glória a Deus, amém? Então Deus, ele confunde até a meteorologia, igreja. Ele muda os tempos e as estações. Quando sai na imprensa que vai chover em tal canto, não chove. E quando diz que não vai chover, chove. Porque somente a Deus pertence o poder de mudar os tempos e as estações. Quem concorda com isso, abre a boca e dá glória. Albert Einstein, Armstrong, profetizou que a sua igreja mundial, a igreja mundial de Deus, seria arrebatada para a antiga cidade de Petra em 1971. Já pensou, irmão? Esse cara aqui, ó, Albert Einstein e Armstrong, profetizou que a sua igreja mundial, a igreja mundial de Deus, seria arrebatada para a cidade de Petra. Irmãos, a gente vê a falsa profecia, os falsos profetas, e o povo ainda dá crédito. Nós sabemos que a igreja será arrebatada, mas ela será arrebatada para com Deus nos ares, ao encontro de Jesus, o seu mestre e o seu Senhor. Quem estará lá nesse dia? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Em que Cristo voltaria à terra, olha só, em 1975, uma data favorita de muitas seitas no final dos anos 70. E nada melhor do que falar sobre seita nesses anos 70. Elijah Muhammad profetizou para que seus seguidores muçulmanos, negros, que o retorno de Deus à América do Norte era iminente. Ou seja, a qualquer momento Deus poderia retornar para a América. Escuta. O mormonismo se vangloria de seus profetas, mas todos eles são falsos. Em 1833, o profeta fundador Joseph Smith, ou José Smith, profetizou que os Estados Unidos sofreriam vários desastres sem igual: pestes, granizo, fome e terremotos. E o que aconteceu? Nada. Mais uma vez, o profeta José Smith, fundador da Igreja dos Mormons, caiu por terra com suas falsas profecias. Existe, igreja, existe um Armagedon de falsos profetas. O que é um Armagedon de falsos profetas, igreja? Hã? O que é um Armagedon, irmão? Guerra. Armagedon, igreja, a falsa cidade de profetas quer dizer que nós seremos bombardeados. Quando se fala Armagedon, é guerra. Se haveria uma guerra de falsos profetas nos últimos dias. Se você colocar no YouTube
e começar a pesquisar sobre os falsos profetas, o que tem aparecido falsos cristos, falsos, eu não estou falando aqui de Henrique Cristo não, que clama ao Pai, mas eu estou dizendo de homens, a qual tem vários seguidores, milhares de seguidores, como Adam Crandall, a qual se diz ser Jesus da nova era, e o infeliz tem mais de 3 milhões de pessoas que lhe veneram, pessoas que estão sendo enganadas e estão sendo presas a este falso profeta, a qual está com passos largos à destruição e levando este povo para a perdição. Então existe um Armagedon de falsos profetas, e o que nós iremos ver agora? O Armagedon que começará em 1800, que começaram em 1874, culminará em 1914 com a derrubada geral dos governantes da terra e do fim do mundo. Quem falou isso? Vamos ver aqui agora. Charles de Roosevelt, ainda na terra, morreu. Quem é ele? Quem conhece esse homem aqui? Ele é o homem que criou, sabe o que? As testemunhas de Jeová. Viu? Presta atenção. Charles de Roosevelt, ainda na terra, morreu em 1916, no começo da década de 20. As testemunhas aí, ó, as testemunhas de Jeová distribuíram nas ruas e de porta em porta um livro intitulado, escuta só, Millions know, la vie will never today, ou seja, milhões hoje vivos jamais morrerão. Este é o livro que as testemunhas de Jeová estavam de porta em porta entregando. Escuta só, foi profetizado no ano de 1925 em uma data definitiva, claramente marcada nas escrituras, ainda mais clara que a de 1914. Ou seja, podemos esperar confiantemente que o ano de 1925 marcará o retorno de Abraão, Isaac e Jacó e dos fiéis profetas do Antigo Testamento. Foi o que Charles de Roosevelt disse. Jamais. A Bíblia diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, quando Jesus arrebatar a sua igreja lá nas bordas do Cordeiro. Quem crê assim glorifica o nome do Senhor. Essa história dizendo que vinha essa data fracassou. Abraão não veio, Isaac não veio, Jacó não veio. Amém, igreja? Na condição de perfeição humana, olha só, em seres gloriosos, as testemunhas de Jeová chegaram a construir uma casa na cidade de San Diego, na qual os patriarcas deveriam morar, ou seja, os anciãos de dias. Cada igreja dos testemunhos de Jeová tem um ancião de dias que rege aquela seita ali naquele lugar. Então eles construíram essas casas, a igreja em San Diego. San Diego, como é que você não sabe? Fica na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E tentam passar as escrituras em nome do rei Davi. Olha só, ele disse que o rei Davi ele tinha total conforto. Então os anciões da igreja de Testemunho de Jeová, todos eles têm que morar em mansão. Já pensou, igreja? Eu acho que eu estou na profissão errada de pastor, né? Que eu moro numa casinha humilde, apertada, dividindo com a igreja. E todo ancião da Testemunho de Jeová pode ter certeza, é templo bonito, viu? É, zeloso, toda aquela estrutura humana. E todos os anciões eles têm que morar em mansão, porque eles têm que ter o mesmo patamar de vida que tinha Davi, o rei Davi. Então os anciãos são considerados como reis. E não tem uma coisa, vai falar mal deles, você ver se você está na penha. Esse caso você levar um cacete tão grande que você nunca se esquece. Que eles são considerados como rei, igreja. No começo dos anos 40, os testemunhos de Jeová estavam afirmando que o Armagedon, que estava apenas alguns meses adiante, colocaria o fim à Segunda Guerra Mundial, caindo por terra. Porque houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra do Vietnã, houve a Guerra das Ilhas Malvinas, houve a guerra no Iraque, e hoje nós estamos vivendo a guerra onde? No Líbano. E estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, a qual aí sim o Armagedon acontecerá, mas quando a cidade de Gog e Magog vier ao norte de Israel para os destruir. Então, mais uma vez, Charles de Roosevelt caiu por terra com as suas falsas profecias. Amém? Então ele é um falso profeta, e nós não devemos dar crédito às testemunhas de Jeová. Amém? Escuta só. Em que a derrota dos nazistas
teria o reino de Deus na terra. Ou seja, eles aqui estavam afirmando quando Hitler